O Bob Esponja moderno é tão insuportável que se o Bob Esponja clássico o conhecesse hoje, ele daria razão ao Lula Molusco por querer se mudar. E não estou exagerando, vou te mostrar episódio por episódio com os momentos exatos em que a esponja mais querida da fenda do biquíni se transformou em sua pior versão. Porque há uma diferença enorme entre ser irritante e ser cruel, e o Bob Esponja moderno cruzou essa linha faz muito tempo. Bom, amigos, nos episódios clássicos de Bob Esponja, o Bob nunca teve uma personalidade super boba nem mimada. Digamos que ele estava em uma zona deliciosa, a zona do meio. Sim, ele fazia coisas estúpidas junto com Patrick, mas tentava se defender e não ficava todo humilhado, como faz o Bob contemporâneo, que só tenta se defender, mas tratando mal os outros. E na verdade tenho muitos exemplos que provam isso. Um dos que mais me lembro é com Róbalo Bolha, no episódio Pickles. Aqui, Róbalo Bolha acusa o Bob de esquecer os pepinos no seu hambúrguer de siri, e o Bob se destrói mentalmente, porque acha que falhou na única coisa em que é bom, que é fazer hambúrgueres de siri. Para o Bob, trabalhar no Siri Cascudo não era só um emprego mal pago, era o propósito de vida dele, amigo. Então, quando descobrem que o Róbalo Bolha escondia os pepinos debaixo da língua, o Bob, ele realmente fica bravo por causa dessa brincadeirinha. Porque não só mentiram pra ele, esse cara passou por uma crise existencial inteira por causa disso. E aqui temos a primeira regra inegociável da esponja clássica. Ele odiava que estragassem o trabalho dele. Depois pode me dar uma moeda? Onde Lula Molusco perde o emprego e Bob decide ajudá-lo, abre a casa pra ele, dá comida, cuida dele, tem paciência com ele. Mas Lula Molusco aos poucos se torna um folgado sem vergonha e se aproveita do Bob Esponja. E realmente acontece o que nunca passou pela minha cabeça naquele momento. Bob Esponja explode, se irrita com a preguiça do Lula Molusco e começa a jogar na cara dele todas as verdades. Quando preciso realizar um trabalho, procuro quem já tenha um para fazê-lo. E aqui a gente percebe um dos detalhes mais interessantes da esponja. Ele podia sim ser um bom amigo, até deixar que levassem o Gary, mas é claro que ele tinha seus limites. Bob literalmente joga Lula Molusco na rua, ele tomou coragem e impôs limites. Segunda regra, Bob odiava que se aproveitassem dele. E caso ainda haja dúvidas, também temos o episódio em que Patrick convida seus supostos pais. Bob aceita se passar por bobo, literalmente por caridade, para que Patrick fique bem diante dos pais dele. Ele se sacrifica, se humilha voluntariamente, e isso só é feito por alguém que realmente gosta do amigo. Mas Patrick, em vez de agradecer, não para de afundar o Bob na frente de todo mundo. E em algum momento Bob diz, chega! Ele explode, se defende, e aí vemos algo que o Bob moderno perdeu completamente. Ele sabia quando uma piada tinha passado dos limites. E depois vem o abismo. Bob cai em uma fila interminável, cercado por pessoas estranhas que falam um idioma incompreensível, em um lugar que ele não conhece e do qual não pode sair. E o que o episódio faz é algo muito inteligente. Mostra o Bob aguentando, até que ele não aguenta mais e desaba. E isso funciona porque tem uma acumulação real. Existe um limite claro. A piada funciona porque você conquistou a reação. O Bob moderno nem se dá ao trabalho de construir isso. Ele vai direto para o caos sem que ninguém justifique. E aqui temos a terceira regra. Bob podia ser paciente, mas não tinha paciência infinita. Ou seja, esse era o Bob Esponja. Estranho, intenso, às vezes desesperador, mas com alma, com dignidade, com limites reais. Então a pergunta obrigatória é: o que aconteceu com ele? Como passamos daquela esponja para o que temos hoje? Porque o que fizeram com o personagem não foi só deixá-lo mais burro, foi algo muito pior, e eu vou te mostrar isso episódio por episódio. Em vários episódios modernos, Bob deixa de parecer um personagem simpático e começa a parecer a pior aberração que você pode encontrar. Eu não vi nada, absolutamente nada memorável.
Só temos esse camarada amarelo invadindo a vida de alguém, causando problemas, ignorando todos os sinais de que deveria parar, e ao invés de causar graça ou humor, ele só causa muito cringe, mano. Até as piadas de esquilo do Bob Esponja são mais engraçadas que isso. O primeiro caso infame é se apaixonar por um hambúrguer de siri. E sim, Bob sempre foi estranho. Essa esponja amarela pode conversar com um hambúrguer e ninguém se surpreende. O problema não é ele se apaixonar por um hambúrguer de siri. O problema é que esse fetiche estranho começa a afetar o trabalho dele, sua higiene, seus amigos e os clientes. Porque isso não é só o Bob sendo estranho, isso contradiz um dos seus princípios básicos. Bob podia errar, mas doía para ele errar. O Bob de hoje, nos seus piores episódios, nem percebe o desastre. Ele continua rindo, continua gritando, e todos ao redor é que acabam sofrendo as consequências. E é aí que entra o Lula Molusco. Porque, sejamos honestos, durante anos a série usou o Lula Molusco como saco de pancadas. Mas há uma diferença enorme entre o Lula Molusco receber o karma porque foi arrogante e o Lula Molusco só querer respirar e o universo castigá-lo por existir. No Bob Esponja clássico, muitas vezes o Lula Molusco sofria porque era grosseiro, convencido ou egoísta. A piada tinha estrutura. O Lula Molusco se achava superior, tomava uma má decisão e acabava humilhado. Era cruel às vezes, sim, mas havia lógica. No Bob Esponja moderno, muitas vezes o Lula Molusco não fez nada. Só queria tocar seu clarinete feio, dormir, trabalhar sem gritos ou ter 5 minutos de paz. E o Bob aparece como se tivesse uma ordem judicial para arruinar o dia dele inteiro. Em Apertem os Cintos, o piloto sumiu, o Lula Molusco só quer tirar umas férias. Algo completamente normal. Ele não está fugindo de ninguém, não fez nada de errado, só quer descansar em paz. E o Bob não deixa. Ele segue o Lula Molusco até o aeroporto, avião e todos os cantos possíveis. E não porque o Lula Molusco seja seu inimigo, mas porque aparentemente para o Bob moderno, a privacidade dos outros não existe. E o mais perturbador é que o episódio apresenta isso como algo fofo, como se perseguir alguém fosse um sinal de amizade. Mas o episódio que me faz odiar completamente o Bob moderno é Colegas de Navegação. Lula Molusco está tão desesperado para se afastar do Bob Esponja que tenta desligá-lo para que o deixe em paz. E nem isso funciona porque o Bob sempre volta como uma barata. Lula Molusco perde a carteira de motorista e vai para a autoescola com o Bob. E aí o episódio vira um inferno completo. O Bob sufoca tanto o Lula Molusco que ele acaba ficando engessado. Aqui você já fica com vontade de dizer para aposentarem o Bob Esponja. E sim, alguém poderia dizer, mas o Bob sempre incomodou o Lula Molusco. Claro, mas a questão é o tom. Antes, o Bob era irritante porque ele não entendia totalmente os sinais sociais. Agora, o episódio sabe que o Lula Molusco está sofrendo e mesmo assim continua. E depois tem o episódio A Manta Raiada Retorna, onde o Bob não é só irritante, ele já chega a um nível de crueldade. E olha que o Bob Esponja pode ser dramático e infantil, tudo o que você quiser, mas o objetivo dele sempre foi tentar ver o lado bom até nas piores pessoas. Então, ver a Manta Raiada querendo descansar sem cometer crimes e o Bob tornando a vida dele impossível, soa bem estranho vindo do Bob Esponja. E o Bob clássico também não era perfeito. Ele também era invasivo, intenso e cansativo. Mas antes você sentia que por trás do caos havia uma boa pessoa. Uma esponja que realmente poderia ser seu amigo e até poderia compor uma música com o maior inimigo do seu siriguejo. O Bob moderno, por outro lado, às vezes parece um quadro amarelo sem graça. Porque Bob não se tornou o melhor da infância de muitos só por ser irritante. Não! Ele era bastante divertido, tinha personalidade e suas piadas, embora absurdas, realmente faziam você rir. Por isso o Bob clássico odiaria o Bob moderno. Não porque seja novo, ele odiaria porque o moderno, em seus piores momentos, se tornou justamente aquilo que ele não suportava. Alguém que não escuta, que não tem limites e que parece ter tirado o lugar do Patrick. Porque Bob Esponja não deixou de ser agradável de um dia para o outro.
Aos poucos, a série começou a confundir inocência com torná-lo mais bobo, energia com invasão e ternura com torná-lo 100% irritante e insuportável. O Bob clássico era uma esponja intensa com alma de funcionário do mês. O Bob moderno, em seus piores dias, parece um alarme amarelo que ninguém consegue desligar. Então, se as duas versões se encontrassem, o Bob clássico tentaria ser gentil no começo, sorriria para ele e ofereceria um hambúrguer de siri. Mas depois de 5 minutos, quando o Bob moderno já tivesse invadido sua cozinha, espantado clientes, perseguido o Lula Molusco e transformado um hambúrguer em sua futura esposa, o Bob clássico faria exatamente o que sempre fez quando alguém ultrapassava seus limites. Ele diria umas verdades para ele e o colocaria para fora. E aí está! O Bob Esponja clássico tinha limites, tinha dignidade e, acima de tudo, tinha respeito por quem estava ao seu redor. O moderno perdeu tudo isso. Ele se tornou exatamente aquilo que o clássico nunca teria querido ser. Então é isso, pessoal! O Bob Esponja clássico não aguentaria nem 2 segundos com o moderno depois de tudo o que vimos hoje. Me conta nos comentários, qual é o seu Bob favorito? O clássico ou o moderno? E se você conhece algum episódio em que o moderno tenha sido ainda pior do que eu mencionei, escreve aí embaixo porque eu quero ver. Nos vemos no próximo.